Oi pessoal, tudo bem? Semana passada nós falamos sobre a história da física, né? E também sobre a importância da física no ensino, no curso de cosmética e estética. Hoje a gente vai começar um conteúdo novo, tá? Seguindo o cronograma que eu mandei para vocês, nós vamos falar um pouco sobre a evolução do átomo. Vamos lá para o ano de aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, tá? 1500, 1460, 80 por aí. A gente tem dois filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, e eles se indagando sobre a natureza e se fizeram uma pergunta sobre o que aconteceria se dividisse a matéria, tá, infinitamente. Então, eu tenho um bloco de tijolo e eu vou quebrar ela, cada vez em pedaços menores. Até onde eu iria conseguir quebrar esse tijolo, por exemplo. Então, eles chegaram à conclusão de que não seria possível você quebrar infinitamente, mas sim finitamente, tá? Então, o que isso significa? Significa que vai chegar um momento em que você teria, né, segundo eles, um limite. Você não iria mais conseguir dividir, tá? Você ia chegar numa parte muito pequena, né, uma partícula muito pequena, e essa porçãozinha pequenininha de matéria, ela seria indivisível, tá? Então, aí a partir disso, eles formularam essa ideia, né, de haver um limite, e eles chamaram essa parte muito pequena de átomo, tá? Átomo, né, claro que vem do grego, afinal eles eram filósofos gregos. Né, significa não, tomos significa dividir, ou partes. Então, quer dizer, não dá para partir, não dá para dividir mais, tá? Ou seja, átomo significa indivisível, ok? Então, mesmo que eles tentassem continuar dividindo, né, aquele seria o limite. Aí, bem mais para frente, né, com John Dalton, lá no século XIX, John Dalton era uma criança prodígio, diz que até quando ele era bem criança, ele já substituiu o professor, né, aos 11 anos, por aí, pré-adolescente, adolescente, ele substituía o professor de ciências, tá? Então, ele segue com a mesma ideia de que o átomo é uma matéria indivisível, é uma parte muito pequena de matéria que é indivisível, tá? Então, para ele, todas as substâncias são formadas dessas pequenas partículas chamadas de átomo. E átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades. Então, eu tenho um átomo de ferro e um átomo, sei lá, de cobre, tá? Então, eles têm diferentes propriedades. Até aí tudo bem. Mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais, tá? Os átomos não podem se alterar, eles não se alteram quando formam componentes químicos. Eles são apenas uma reorganização dos átomos, segundo ele, tá? E os átomos são permanentes e indivisíveis. Eles não podem ser criados e também não podem ser destruídos, tá? Então, mais pra frente a gente tem Joseph Thomson, tá? Ele percebeu que o modelo de Dalton não explicaria os experimentos que ele estava realizando, né? Então ele estudava os raios catódicos, que nada mais era do que um tubo de vidro, e aqui dentro tinha vácuo, tá? Não tinha nada aqui dentro, né? Nenhum gás. E eles aplicavam uma diferença de tensão aqui, uma diferença de potencial bem grande, tá? Ou seja, uma voltagem bem grande entre essas duas placas, tá? Então, ó, um pininho positivo e outro negativo. Ó, o positivo a gente chama de ânodo e o negativo de cátodo.
Quando eles aplicavam, eles perceberam que mesmo quando não tinha gás aqui dentro, né, e aplicava essa diferença de potencial bem grande, esses raios, surgia um raio esverdeado que ia do cátodo para o ânodo, tá? Esse raio esverdeado que vocês estão vendo aqui nesse GIF, tá? Nessa animação. Então, vocês estão vendo aqui o raio, tá? Aí, o que aconteceu? Thomson, ele se interessou muito pelos raios catódicos e ele percebeu que quando ele colocava um campo elétrico externo, que seriam essas duas placas aqui, olha. Então, eu estou colocando um campo elétrico, outras cargas carregadas, placas carregadas. Então, essa placa está carregada com carga positiva e essa negativa, tá? A mesma coisa que essa chapa que ele está pondo aqui próximo, tá? Então, está carregado com cargas. Então, quando ele aproxima essa placa, né? Ou quando ele monta aqui um campo elétrico aqui, ó, ele percebe que o feixe desvia a trajetória. Então, se fosse, por exemplo, isso aqui fosse uma onda, tá? Uma onda, uma luz somente, isso aqui não ia, e esse padrão não ia acontecer, tá? Ela ia continuar o caminho dela sem desviar. Mas como estava desviando, né? Sendo atraído pro lado positivo, né? Essa aqui, olha, essas placas aqui. Então, a hora que chega aqui, a placa negativa estava repelindo, enquanto a placa positiva estava atraindo, fazendo ele deslocar a trajetória. Ele percebeu que esses raios catódicos, na verdade, a única forma de explicar é que se eles fossem cargas negativas, tá? Então, ele deveria ser de cargas negativas e bem pequenas, tá? Então, o que ele propôs? Ele propôs um modelo que ficou conhecido como modelo de pudim de passas, tá? Então, seria o pudim seria a parte, né? A parte fluida do pudim seria a parte positiva e as passas seria as cargas negativas, tá? Que nós chamamos de elétron. Então, as cargas negativas aqui, e eram elas, somente as cargas negativas que estavam saindo daqui, olha, quando a gente tinha um campo muito grande, uma tensão muito grande aqui, eu aplicava uma voltagem muito grande, então eles se deslocavam. Então, esse fluxo aqui, olha, desses elétrons que desviavam, fez com que ele pensasse nesse modelo aqui, tá? Depois de Thomson, Ernest Rutherford, ele também propôs um outro modelo, tá? Ele estava fazendo os experimentos dele e percebeu que o modelo de Thomson também não corresponderia, não responderia alguns experimentos que ele estava realizando, tá? Então, o que Rutherford fez, tá? Rutherford, ele estudava as partículas alfas, tá? Partícula alfa é uma partícula radioativa positiva. Então, aqui ele tinha um material radioativo, que é polônio, e essas partículas tá dentro de um recipiente de chumbo, somente com um orifício, né, para sair o feixe aqui de partícula. Então, ele bombardeava uma lâmina de ouro bem fina aqui, olha, com essas partículas alfa, e o que ele percebia? Que boa parte desse feixe atravessava a lâmina de ouro e se chocava com o detector dele aqui, tá? Detector de partículas. Então, boa parte atravessava sem sofrer nenhum desvio, uma pequena parte
atravessava, só que sofria um desvio aqui, olha, tá vendo que existe um ângulo? Eles estão sofrendo um desvio e sendo desviado da trajetória aqui, mas mesmo assim eles atravessavam. E um pouco dessa carga era refletido. Que loucura, né? Então ele percebeu o quê? Que se fosse um pudim de passas, por exemplo, esse feixe ele não ia passar, porque a gente tem ali naquele pudim de passas, né, ou no átomo de Thomson, várias cargas positivas ali, e bem grande, né? Então seria assim uma coisa mais maciça, né? É fluido, mas assim tem carga em toda a área. Então, para que esse modelo aqui de Rutherford, quer dizer, para explicar esse experimento de Rutherford, ele sugeriu um modelo de que o núcleo do átomo seria bem pequeno, tá? Mas que a massa do átomo estaria bem concentrada aqui, tá? Então aqui o núcleo ele é pequeno, mas tem uma massa muito grande em comparação à eletrosfera. Então ele chamou essa região em volta do núcleo de eletrosfera, que é por onde os elétrons, né, circulam. Aqui, olha, então para explicar. Então seria assim, como a gente tem uma eletrosfera grande, um núcleo pequeno, então aqui ficaria concentrada toda a carga positiva e em volta a carga negativa. A comparação que a gente tem aqui entre o tamanho do núcleo e a eletrosfera é que a eletrosfera é de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo. Então, a gente tem muitos espaços vazios, tá? No átomo. Então, o que acontece aqui nesse experimento? O feixe de partículas alfa, que atravessa reto, aqui passou por esse espaço vazio entre os átomos. O que está desviando, né, atravessa, mas desvia o caminho, são os feixes que passou muito próximo ao núcleo, que a gente tem um núcleo positivo, e eu estou passando uma carga positiva, ele vai repelir, tá? Então, ele vai desviar o caminho aqui, porque ele passou muito próximo desse núcleo positivo. E as que estão refletindo e as que estão indo em direção ao núcleo mesmo. Olha, ela foi em direção ao núcleo, o núcleo repeliu e ela voltou, tá? Então, o que a gente tem? Ele propõe um modelo de átomos que são constituídos de elétrons, tá? Então, a carga negativa, que orbitam um núcleo de prótons. Então, a gente tem aqui um núcleo de prótons, que é a carga positiva, e nêutrons, que é a carga neutra. Ele também foi conhecido como modelo planetário, né, por parecer assim, o Sol e os planetas orbitando em volta, né? E a parte positiva se concentra num volume extremamente pequeno, como eu havia falado, então a existência da eletrosfera, só que assim, ele supôs, né, ele sugeriu a existência de nêutrons, mas só foi provado mesmo a existência, foi comprovada a existência dos nêutrons na década de 30. Aí bem mais adiante, quer dizer, não muito adiante, a gente tem Niels Bohr. Niels Bohr, ele foi aluno de Rutherford, tá? Então, ele começou a questionar Rutherford, porque esse modelo dele, de Rutherford, existia uma falha. Então, se os átomos estão circulando aqui, né, em volta do núcleo e estão livres, eles podem, né, porque eu tenho um núcleo positivo e cargas negativas aqui circulando em volta. Esse elétron, né, ele pode acabar sendo atraído pelo núcleo e colidir com o núcleo. Então, Bohr, que, né, fez uma colaboração com Rutherford e aprimorou o modelo. O modelo que Bohr aprimorou de Rutherford se chama
modelo Rutherford Bohr, tá? Tracinho Bohr, é que eu não coloquei aqui. Mas não vai se chamar modelo de Bohr, vai se chamar modelo de Rutherford Bohr, tá? Então, ele definiu 4 princípios. Então, a quantização da energia atômica, ou seja, cada elétron tem uma quantidade específica de energia, tá? Que é equivalente a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, tá? Os elétrons têm cada um uma órbita, tá? As quais são chamados de estados estacionários. Ao emitir energia, o elétron salta de uma órbita para outra, tá? Quando consome energia, o nível de energia do elétron aumenta. Por outro lado, ela diminui quando o elétron produz energia. E os níveis de energia ou camadas eletrônicas têm um número determinado e são designados pela letra K, L, M, N, O, P e Q, tá? Então, são 7 níveis eletrônicos aqui, 7 camadas. Então, o que nós temos no modelo Rutherford Bohr? A gente continua com o nosso núcleo positivo bem pequenininho, uma eletrosfera grande, tá? Mas agora, os elétrons, eles têm órbitas estacionárias, tá? Então, assim, ele não pode circular, tem algumas regras para ele circular de uma órbita para outra, tá? Então, as primeiras regras são: cada órbita suporta uma quantidade de energia, então ela vai suportar uma quantidade de elétrons. Então, a primeira órbita aqui, a K, ela só vai suportar 2 elétrons. A L, só 8, a M, 18, N, 32 e assim por diante. Aí, o que acontece sobre a parte de saltar de um nível eletrônico, né? Então, a gente tem aqui uma absorção de energia. Eu posso fornecer energia para esse elétron, tá? Posso fornecer energia a partir do ultravioleta, tá? Infravermelho. Dou energia para esse elétron. Esse elétron, ele tá com energia a mais do que essa camada suporta. Então, ele vai pular para uma camada, tá? Para um nível eletrônico, para uma camada eletrônica aqui, para essa órbita, que corresponde à quantidade de energia que ele tem. Só que na natureza, tudo tende a procurar o estado de equilíbrio, de menor energia, tá? Então, para ele ficar estável, esse elétron, esse vazio que ficou aqui tem que estar preenchido, tá? Então, esse vazio aqui tem que preencher com algum elétron. Para que isso aconteça, tá? Para que essa camada fique completa, o elétron, tá? Que está na camada superior e ele quiser descer, né? Precisar descer para uma outra camada, né? A gente chama de decaimento. Ele precisa liberar energia, porque ele tem energia a mais, já que ele está aqui, ele tem energia a mais do que aqui está nas mais internas. Então, para ele descer, ele vai liberar uma radiação aqui, ele vai emitir uma radiação, né? Ele vai emitir essa energia a mais dele e voltar, ok? E mais para frente a gente tem o modelo de Schrödinger. É bem novo, na verdade, esse modelo, onde determinou que através de cálculos e algumas equações, análise de dados e gráficos, um modelo probabilístico, vamos dizer assim, tá? Então, o que nós temos? Temos eletrosferas, né? Temos nuvens eletrônicas, onde a gente tem maior probabilidade de encontrar os elétrons. Então, é um modelo tridimensional, tá? Então, a gente tem órbitas tridimensionais aqui, olha, quando a gente só tem um elétron, quando tá na segunda tem 2 camadas, 3 camadas eletrônicas. Então, quanto maior número de camadas,
fica diferente as órbitas, tá? As nuvens eletrônicas, tá vendo? Então ele calculou exatamente onde teria mais probabilidade de encontrar esses elétrons, tá? E é isso, pessoal. Eu encontro vocês na aula, na nossa videoconferência, e daí a gente discute mais sobre o assunto, tá bom?